Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém. Vamos aqui, irmão, dar continuidade a grandes verdades de mistérios da Bíblia. Como eu disse para vocês que até o grupo A Voz que Clama no Deserto, o apóstolo Marcelino, publicou no meu Facebook ontem, e essa pessoa é Albertina Alda, né? Ela é administradora. Ela diz que aquela pessoa que se afastou de Deus, que o Espírito Santo saiu, ela diz na mensagem que o Espírito Santo não vai mais voltar para aquela pessoa. Por que ela fala isto? Porque ela aprende assim do feiticeiro apóstolo Marcelino, do falso profeta. Os administradores, irmãos, eles estão aprendendo somente o que ouvem do homem, mas não examina as Escrituras. Eu vou trazer toda a prova para vocês. Que Deus disse que Ele tem poder para ejetar de volta aqueles que se afastaram. Deus fez uma promessa que vai trazer de volta todos aqueles, não totalmente todos. Quando eu falo todos, não é totalmente todos. Porque nem todos que se converteram a Deus é de Deus. Poucos são chamados e poucos escolhidos. Mas aquele que Deus predestinou, que estão afastados, Deus fez a promessa. Aquele que Ele conhece, Ele vai trazer de volta. Tem pessoas nas igrejas falsas doutrina, tem pessoas em seitas, Deus falou que vai trazer de volta. Quando você passa para a igreja das seitas, frequenta a igreja das seitas, quando você frequenta as igrejas falsas, o Espírito Santo já saiu de você. Mas Deus fez a promessa, que Ele vai trazer de volta, porque Deus tem povo dele em cada igreja, nas igrejas falsas. Deus tem povo lá dentro. Mas aquele que Deus predestinou, Ele vai trazer, só Ele conhece essas pessoas que Ele predestinou. Ele disse que vai trazer de volta. Eu vou trazer todo o mistério desses versículos, que o apóstolo Marcelino é proibido por Satanás dele falar os mistérios da Bíblia, o mistério da Bíblia. E eu já quero aqui dizer para vocês, grupo que clama da voz do deserto, o apóstolo Marcelino, eu quero deixar um alerta para vocês. Diga ao seu líder, e eu quero dizer para vocês também, não aponte o dedo para mim, para lançar praga, para me amaldiçoar, ou para dizer que eu vou para o inferno. Não aponte o dedo para mim, porque isto vai voltar para vocês. E você, apóstolo Marcelino, feiticeiro, não aponte o dedo para mim, para me amaldiçoar, para dizer que eu vou morrer, para dizer, não lance nenhuma praga contra mim, porque eu serei testemunha na terra, eu e meus irmãos, nós seremos testemunha na terra. Deus vai provar para o mundo que Deus tem profetas, sábios, verdadeiro na terra. E nenhuma praga que você lançar contra mim, contra os meus irmãos, vai pegar. Porque vocês agora estão com modo de dizer que vai morrer. Irmãos, eu peguei um vídeo do apóstolo Marcelino, e eu fiquei insuspeita, espantado, e já comecei a estranhar. Só dizendo para o mundo, para os brasileiros e outros aí, sei o que, vai morrer, você vai morrer, vai para o inferno, toda hora vai para o inferno, vai morrer. Os vídeos deles vai morrer, vai para o inferno, quem vir contra mim, não sei o que, vai morrer. Eu quero dizer para você, apóstolo Marcelino, que eu já estou indo de contra você, mas eu não vou morrer, a não ser pela permissão de Deus. O que importa é que eu fiz um bom combate, o que importa é que eu combati um bom combate, mas o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Se eu morrer é pela permissão de Deus, mas o que importa é que eu já combati um bom combate contra os feiticeiros, contra bruxos, contra os falsos pastores, contra os falsos apóstolos. O que importa é que eu fiz um bom combate.
Felizes é os que já morreram em Cristo, do que os que vão viver ainda, porque vão ver coisas espantosas. Então eu já quero deixar esse recado para vocês, do grupo da voz que clama no deserto. Não aponte o dedo para mim. Não aponte, porque nada vai acontecer comigo. Pelo contrário, as maldições que você lançar contra mim, a maldição apóstolo Marcelino feiticeiro, vai voltar para vocês. Vai voltar para vocês. Tá? Então, irmão, chegou a hora de eu revelar para vocês o grande mistério. O grande mistério. E daqui a pouco eu vou trazer os outros mistérios das Escrituras para que vocês fiquem atentos. São mistérios que os pastores nunca na vida ensinaram às ovelhas. Que eles deviam ensinar às ovelhas. Porque se eles tivessem ensinado às ovelhas estariam atentas, não estariam obedecendo a espíritos enganadores, não estariam acreditando em outro Jesus. Tá? Então nós vamos aqui, irmão. Eu quero aqui deixar, irmão, essa palavra aqui em Tito. Quero deixar essa palavra aqui, é Tito 2. Tito 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Entendeu, irmão? Todos os verdadeiros adoradores do Senhor têm que falar o que diz isso aqui. Não se pode acrescentar, irmão. Se há duas testemunhas que vêm à terra, lá não revela os nomes. Eu não posso acrescentar, irmão, dizer que é Moisés, que é Elias. Não, irmão. Porque tem aquela palavra que diz que ele tem poder para tornar água em sangue. E daí eles aproveitam dessa palavra para dizer que é o profeta Elias, que é o profeta Moisés. Não, irmão. Não acreditei. Porque se você acreditar que é Moisés e Elias, você estará contradizendo a Bíblia e você não irá entrar no reino do céu. Vamos apenas ler o que está ali, que virá duas testemunhas, as oliveiras, tem poder para tornar água e sangue, vamos apenas pregar isto e revelar essa doutrina e revelar. Não cite o nome, porque não está escrito o nome de quem são essas duas testemunhas. Não faça isso. Tá? Então vamos aqui, irmão, para a grande verdade. Chegou o momento de eu revelar para vocês a prova, Jesus revelando que o profeta Elias já veio. Nós vamos lá, irmão, para Mateus 11. Nós vamos lá para Mateus 11, versículo 7. Mateus 11, versículo 7, tá? Olha só o que diz, irmão. Mateus 11, versículo 7, diz assim. Mateus 11, versículo 7. Preste bem atenção, irmão. Preste bem atenção em cada palavra. Preste bem atenção em cada palavra. Isso significa que quando você presta atenção em cada palavra, você já está meditando, você está atento para desvendar o mistério. Veja bem. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer. Porque assim, irmão, aqui devia botar assim mais, né? Aqui são algum erro do autor, esses erros simples. Então, em partindo ele, né? Aí fica, né? Mas eu já entendi aqui, que seria mais ou menos, teria que ser assim, hein? Então, partindo eles, né? Devia ser assim, mas ele botou aqui, então, em partindo, né? Mas isso eu já entendi. Aqui, o Espírito Santo é que testifica. Então, eu já entendi aqui, né? Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo. Jesus estava dizendo para a multidão, irmão, para a multidão, preste bem atenção. Jesus estava dizendo para a multidão, dizer ao povo a respeito de João, veja bem, irmão, que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Sim,
que saíste a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem no palácio reais. Mas para que saíste para ver um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito. Então veja aqui, irmão, Jesus afirma para aquela multidão que este profeta João é o que está escrito, que daqui a pouco você vai ver lá no Velho Testamento, este profeta que Jesus fala aqui. Aí vem, irmão, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro. Guarde, irmão, essa palavra, né? Guarde essa palavra. Envio diante do mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então você veja aqui, irmão. Veja aqui. Escute, veja aqui. O apóstolo Marcelino, para o grupo da voz que clama no deserto, está venerando este homem. Está adorando este homem como Deus. Como se esse homem fosse o maior dos profetas, como o apóstolo Marcelino fosse o maior dos profetas. Então o grupo da voz que chama no deserto, as pessoas brasileiras que estão pondo do lado dele, e só quer ouvir o que ele diz. A pergunta é, e os outros verdadeiros, que falam dos verdadeiros mistérios da Bíblia? Então eles estão mais ouvindo, só querem ouvir ao profeta, não querem ouvir os outros que estão falando a verdade. Então você vê, eles estão tendo esse homem como Deus. Então Jesus já revela aqui que quem quer ser maior que João Batista tem que ser o menor. Então o que eu quero dizer com isso é que não existe isso, irmão, de que a verdade só está comigo. Os ministérios da Bíblia, quem só sabe é eu, porque eu vivi no monte, eu estou jejuando mais de ano, eu vejo anjo, eu vejo... Não acreditei nisto, irmão, porque a verdade está na mão de todos. O verdadeiro evangelho, os mistérios da Bíblia, tem muitos aí que estão falando o verdadeiro evangelho, mistério. Mas eu quero revelar para vocês aqui, que são catados a dedo os que estão revelando o verdadeiro evangelho. Então parece que para esse grupo, a voz que clama no deserto, parece que é só o apóstolo Marcelino que tem a verdade. Mas Deus reclamou com estes homens que diziam que a lei estava com ele. Vamos dizer também que os ministérios verdadeiros estão só com eles. Deus reclamou com esses homens, como eu já publiquei para vocês, revelando isto, tá? Então veja aqui, irmão, olha só. Olha só, irmão, veja, irmãos, veja, glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou trazer mais mistério, não é somente aqui não, tá? Não é somente aqui. Mas depois Jesus revelou aos discípulos. Jesus revelou aqui, foi para multidões, velho. Só que as multidões não vão entender. As multidões que Jesus estava revelando ali não vão entender. Vão ficar, entenda, olha só. O versículo 14. E se o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Irmão, está aqui a prova. Irmão, está aqui a prova. Que Elias, o profeta Elias já veio. Está aqui a prova, irmão. Está aqui. Aí eu pergunto, o apóstolo Marcelino revelou isto para você? Revelou isto? Claro que não. Porque se ele revelar, ele se mata. E as pessoas vão ter ele como um falso profeta. E ele já é um falso profeta. Eu, como sábio do Senhor, já estou revelando, ele é o falso profeta. Não se meta em se misturar com ele para não ser contaminado. O tema aqui, preste bem atenção, irmão, em todos os capítulos, o tema
é sobre João Batista. Jesus estava revelando para aquelas pessoas sobre João Batista. Agora preste bem atenção em um mistério. E se querem reconhecer ele mesmo é Elias que estava para vir. Só que as pessoas ali, os incrédulos que estavam ouvindo a palavra de Deus, vão ficar assim, no ar. Vão ficar no ar. O que ele quer dizer? Que Elias já veio. As pessoas não vão entender. As pessoas ali não vão entender que João Batista era o profeta Elias. Mas eu vou trazer para vocês como assim ele era o profeta Elias. Elias veio do céu e se encarnou em João Batista? Não, irmão. Não existe isso de Elias se encarnar na pessoa. Eu vou trazer porque Jesus falou que João Batista era o profeta Elias. Tá? Eu vou trazer aqui, o mistério está aqui. Está aqui que muitos pastores da teologia nunca revelam. Então você veja aqui, irmão. Veja bem, o tema aqui é sobre João Batista. É sobre João Batista. Jesus revelando para a multidão. Então Jesus diz, se queres reconhecer, ele mesmo é Elias. Então Jesus, irmão, estava revelando que João Batista era o profeta Elias, o mensageiro que iria preparar o caminho. É incrível, irmão, é incrível. Mas tem mais mistério sobre João Batista. Jesus ele revelou para aquele povo, como diz aqui. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então, o tema aqui é sobre João. Jesus revelou a este povo e os discípulos estavam ali também no meio do povo. Só que depois, Jesus revelou em particular para os seus discípulos. É incrível, irmão, o que as pessoas não conhecem por não examinar as Escrituras. Vamos para lá para a gente conferir, tá, irmão? Deixa eu ver aqui, irmão. Eu vou aqui ler Lucas, né? Até a gente chegar lá. Vamos partir para Lucas. Lucas 7, versículo 24. Lucas 7, versículo 24. Olha só, irmão. Tendo-se retirado, os mensageiros passou Jesus a dizer ao povo, que é a repetição de Mateus. Só que aqui, irmão, tem mais revelação, né? Não é repetição, a mesma, assim, repetições de lá de Mateus que nós acabamos de ler agora. Né? Tem algumas repetições, mas tem mais informação. Olha só. Mensageiro, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto um carniço agitado pelo vento. Que saíste a ver um homem vestido de roupas finas, os que veste bem, né? Eu vou aqui me adiantar aqui, que você leia todinho, tá? Aí vem aqui o 28. E vós digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Então aqui você vê, irmão, que aqui, como eu falei, né? Quando aqui repete o que está lá em Mateus, aqui repete poucas coisas, né? Mas nós temos informações de que não foi contado lá em Mateus. Deus trabalha assim, irmão. Deus trabalha em mistério. Deus trabalha em mistério. Deus trabalha com suas palavras como enigmas, que é mistério, como palavras, como quebra-cabeça. Então aqui, irmão, o que você não viu lá em Mateus é isso aqui. E todos que ouviram, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e foram batizados. Ao que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes. Então está aqui, irmão, a mesma repetição, mas revelando mais coisas que não foi dito lá em Mateus, tá? Agora vamos, irmão, vamos para João. Deixa eu ver aqui. Lucas 1, 13. Vamos, irmão, para João 17. Vamos para João 17. Vamos para João 17. Irmão, é aqui
como eu falei, Jesus vai revelar agora somente para os seus discípulos. Preste bem atenção, atento, fica atento em cada palavra. E vocês, irmãos, vão lá para as Escrituras para ler, tá bom? Vão lá para ler todos os versículos com bastante atenção. E o Espírito Santo é que vai revelar para vocês, tá? Olha só, irmão. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade. Deixa eu ver aqui, irmão, para chegar na parte que eu quero, tá? Vocês leia todo, leia João 17 todo, tá? Que eu vou chegar na parte mais importante, molde a memória do meu telefone. Deixa eu ver aqui, irmão, se a bateria não descarregou, tá? Bom, irmãos, eu acabei aqui ratando, né? Como eu falei, que eu leio a Bíblia à noite, eu acabei ratando. Então, não esqueça cadê? João 17. João 17, eu acabei errando, né? É Marcos 9, tá? Marcos 9, que fala da a transfiguração, tá? Eu acabei ratando porque eu leio a Bíblia à noite e acabei ratando. Não é João 17 não, esqueça João 17. O que eu quero mesmo já achei. Olha aqui, irmão, vamos lá. Marcos 9, versículo 2. Veja bem e preste bem atenção. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Então Jesus pegou seus discípulos e foram para o monte. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavradeiro na terra as poderia alvejar. As vestes de Jesus, irmão, que ele vestia na terra, era branca. Não é como a igreja da Babilônia, o padre católico, veste a imagem de vermelho. Isso aí vermelho simboliza os romanos, tá? A veste de Jesus era branca. E eu tenho o capítulo e versículo dizendo que a veste de Jesus era branca. Lá no Novo Testamento eu tenho também, tá? Vamos para o versículo 4, irmão, olha só. Apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estamos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles alterados. Então, irmão, aqui Pedro ele estava assim, alterado, atônico, não estava entendendo nada ainda. Quando Pedro viu Elias e Moisés, Pedro estava atento, aí falou: Senhor, quer que nós façamos uma tenda para Elias, para tu, para Elias e para Moisés? Simplesmente, irmão, ouve isto. Jesus não reclamou com Pedro, Jesus não repreendeu a Pedro. Mas o apóstolo Marcelino, ele conta essa história aqui, dizendo que Pedro interrompendo Jesus, queria, falando mal a respeito de Pedro, que não houve isto, irmão, tá? Não houve isto. Mas o apóstolo Marcelino, ele acrescenta coisas na Bíblia, da qual a Bíblia não diz. Pedro não estava sendo perverso. Pedro, ele viu Elias e Moisés e ficou atônico, sabe, ele não estava entendendo nada. Então ele falou aquilo ali, né? Falou coisa por coisa. Senhor, quer que façamos uma cabana para tu, para Elias e Moisés? Mas Jesus não repreendeu a Pedro. Então, irmão, se afaste, não se meta em se misturar com esse feiticeiro apóstolo Marcelino. Vamos acompanhar, irmão, é só. Então, no versículo 5. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estamos aqui e façamos 3. Essa aqui eu já li, tá, irmão? Vamos adiantar para o versículo 6. Pois não sabia o que dizer por estarem eles alterados, né? Pedro nem sabia, irmão. Pedro nem sabia o que dizer
quando ele viu Moisés e Elias, aí ele falou, Senhor, quer que façamos uma cabana? Pedro nem sabia o que dizer. Mas Pedro não foi arrogante, Pedro não estava sendo ignorante e nem repreendendo a Jesus. Olha só, vai ver o versículo 7. A seguir, veio uma nuvem que o envolveu e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado. A ele ouve. E de lá, se olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. Então Pedro não viu mais Elias e Moisés. Pedro só viu agora Jesus. Vamos para mais mistério, irmão. Olha só. O versículo 9. Ao descer do monte, ordenou-lhe a Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto. Veja, irmão. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que não era para divulgar, que não era para revelar que eles viram Moisés e Elias. Vamos continuar. Versículo 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros, que seria o ressuscitar dentre os mortos? Né? Então aqui os discípulos estavam perguntando, o que será isto? Ressuscitar dentre os mortos, ou dentre os mortos, né? O discípulo não estava entendendo sobre a questão de ressuscitar dentre os mortos, né? Porque ali está falando de Jesus, que Jesus, né? Ele ia ressuscitar dentre os mortos, mas os discípulos não estavam entendendo que depois que Jesus é que revelam para ele, tá? Vamos aqui, irmão, para o versículo 11. E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então veja aqui, irmão. Então os discípulos interrogou Jesus, né? Perguntou para Jesus. Interrogar é perguntar, fazer pergunta. Então os discípulos perguntou para o mestre Jesus, Senhor, os escribas, né, eu vou botar aqui, irmão, dizendo dessa forma mais clara, mas eu não estou acrescentando na Bíblia, eu estou falando aqui para ser mais claro. Então os discípulos perguntou assim, Senhor, os escribas dizem que primeiro tem que aparecer o Elias, sobre a questão, né, irmão, questão de ressurreição dos mortos. Para os escribas, para surgir a ressurreição dos mortos, tem que primeiro vir o profeta Elias. Então, até hoje, irmão, os escribas esperam o profeta Elias. Por isso que eles não acreditaram em Jesus. E eu quero afirmar para vocês que a igreja do apóstolo Marcelino são escribas misturados com fariseus e tudo. Porque eles estão dizendo que Elias vai vir. Vamos lá, irmão. Vamos acompanhar, porque aqui é muito incrível. Essa revelação que não são reveladas para as igrejas. Nenhum pastor da teologia que eu já pesquisei, muitos deles eu pesquisei, nunca vi falar desses mistérios aqui. E dar a explicação correta para as pessoas. Vamos, irmão, para o versículo 12. Então ele lhes disse, olha só, irmão. Então Jesus vai responder para os discípulos. Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito, sobre o Filho do Homem, que sofrerá muitos e será aviltado. Então, veja, irmão, eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como seu respeito está escrito. Está aqui, irmão, eu vou revelar algo aqui para vocês, muito incrível. Jesus diz para os seus discípulos, irmão, aqui, eu, porém, vos digo, irmão, quem diz, irmão, quem diz é Jesus, não é o apóstolo Marcelino, não é os pastores da teologia, não é os escribas. Quem diz, irmão, é Jesus. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Ponto final, irmão. Ponto final. Deixa eu olhar aqui, irmão, a bateria, se a memória não descarregou, tá? Ainda está bem.
Irmão, pelo amor de Deus, decida em quem vocês acreditam. Se é no feiticeiro apóstolo Marcelino, falso profeta, apóstolo, ou no pastor das teologias, ou você vai acreditar em Jesus. Jesus disse que Elias já veio e os discípulos não reconheceram. Vamos dar continuidade daqui a pouco. Elias, irmão, já veio. Quem era esse Elias? Era João Batista. Mas Elias se encarnou em João Batista? Não, irmão, claro que não. Mas eu vou trazer a revelação porque Deus chamou João Batista de Elias. Eu vou trazer a revelação. Elias não se encarnou em João Batista, não. Eu vou lhe falar por que ele foi chamado de Elias e que Elias já veio. Então você veja que Jesus revela aqui, irmão, que esse Elias viria para a terra para restaurar e preparar o caminho do Senhor. E foi João Batista. João Batista veio para restaurar o caminho do Senhor. E outra coisa, irmão, realmente o profeta Elias veio, mas foi para Jesus. Elias e Moisés vieram para Jesus. O próprio Elias veio, agora só foi secretamente para Jesus e os discípulos viram. E o Pedro viu. Veja, irmão, preste bem atenção no que eu vou falar para você, olha só. Então ele disse, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito, sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado. Então, irmão, eu quero revelar aqui para vocês que João, ele revelou, preparou o caminho do Senhor, o João, que veio, né, que é Elias, que eu vou explicar já já para vocês. E depois Elias veio pessoalmente falar com Jesus, lá no monte, Elias e Moisés. Então veja bem aqui, irmão, que eu vou falar para vocês, preste bem atenção. Está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito. Veja, então Elias e Moisés estava revelando para Jesus o que ele já ia sofrer muito sobre, né? Elias e Moisés já estavam revelando, Elias, para Jesus que ele ia sofrer muito por causa do amor do Pai. Está aqui, irmão. Está aqui. Aí eu pergunto para vocês, João Batista revelou que Jesus iria sofrer muito? O João Batista? Não. O próprio Elias veio pessoalmente do céu para a terra e revelou no monte para Jesus que ele ia sofrer, já ia passar a prova, que ia morrer e que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então, o Elias e Moisés veio como mensageiro de Deus para revelar ao próprio Filho o sofrimento que ele ia passar. Está aqui, irmão. Então vamos lá, irmão, continuar aqui. Vamos continuar porque não parou aqui. Olha só, irmão. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Deixa eu ver aqui, viu, irmão? Bom, irmão, não é nessa passagem aqui não, mas eu vou trazer essa a outra, tá? A outra. Que a Bíblia diz assim, que os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista e que João Batista era o Elias, o profeta Elias, né? Incrível, irmão. Não é nessa parte aqui, irmão, aqui não, irmão. Vou ver se eu acho ali, mas se não tiver aqui anotado, que eu vou trazer agora, eu vou procurar, porque está escrito do que eu estou falando. Então você veja aqui, irmão. Preste bem atenção. Então preste bem atenção. Me acompanhe, irmão, esse terceiro vídeo, para eu trazer mais informações. Então, irmão, os discípulos perguntou para Jesus, Senhor, os escribas dizem que o profeta Elias tem que vir primeiro, que é para surgir aquilo, né? A ressurreição. Para acontecer a ressurreição dos mortos, o profeta Elias tem que aparecer primeiro. Aí Jesus responde para os discípulos que Elias já veio e eles não reconheceram. Irmão, Jesus está revelando para vocês, todos vocês, que o profeta Elias já veio
que era João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Era o profeta Elias que veio restaurar a terra. João Batista era o profeta Elias, que eu vou trazer para vocês. Como assim, irmão Roberto? O profeta Elias veio do céu e se encarnou em João Batista? Claro que não, irmão. Não existe encarnação de homens que morreram, foi para o céu e vem e se encarna no homem. Não existe isso na Bíblia. Quem acredita em encarnação, a Bíblia diz que segue que Cristo morreu em vão. Então não acredite em encarnação, que o homem morre e volta e se encarna na pessoa para nascer de novo, ou que o homem morre e vem como um professor, vem como um médico, vem como um cientista, que os judeus de Israel dizem, porque os judeus de Israel acreditam em encarnação, essa doutrina de demônio. Então já estou revelando para vocês, irmão. A Bíblia diz, se vocês acreditarem em encarnação, vocês estão seguindo a Deus em vão, vocês estão mentindo para o mundo. E Cristo morreu em vão para você. Você morrerá e irá para o inferno. Se vocês acreditarem na doutrina do Del Leon, que estão ensinando a vocês prosperidade. Porque no judaísmo tem a doutrina da encarnação. Se acorde, irmão. Porque Deus vai pesar a alma de cada um, que estão pervertendo, contradizendo a sua palavra. Então vou ver aqui, irmão, se eu acho, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho, irmão. Lucas 11:1. Vou ver se está em Lucas 11:1. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmão, para eu achar aqui na Bíblia. Pronto, irmão, eu achei aqui, irmão. Glória a Deus, graças a Deus. Né? Graças a Deus, glória a Deus, que Deus ele me dá lembrança na mente. Como eu falei, irmão, eu falei João 17. Em vez de eu botar Mateus, eu botei João. Mas era para ter botado Mateus, né? Mateus, aqui é. Mateus 17, né? Que eu acabei ratando, botei foi João 17. Olha só, irmão, que incrível. 6 dias depois tornou Jesus consigo a Pedro, ao irmão, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estamos aqui. Se queres, faremos aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvem. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomando de grande medo. Aproximando-se deles, tocou Jesus, dizendo, erguei-vos, não temas. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Agora vem, irmão, a resposta que eu queria. No versículo 9. Mateus 17, versículo 9. Olha só, irmão. E descendo eles do monte, ordenou-lhe a Jesus, a ninguém contem a visão. Então Jesus disse que não era para contar, que eles viram Elias e Moisés. Jesus disse que não é para eles contar para ninguém. Olha só, irmão. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Olha aqui, irmão. Irmão, aqui é incrível. Irmão, é incrível, é incrível. Quando Jesus fala lá naquela parte que eu falei, sobre ressurreição dos mortos, que os discípulos não entenderam. Então Jesus disse que os discípulos só podiam contar que eles viram Elias e Moisés na visão, que apareceu para Jesus, só depois que Jesus ressuscitasse. Escuta, irmão, então. No versículo 10. Mas os discípulos interrogaram, por que dizem? Pois os escribas ser necessário. Aqui, irmão, faltou palavra, faltou palavra, né? Dizem, pois os escribas ser necessário, né? Eu vou falar aqui, irmão, no modo mais claro.
Eu vou falar no modo mais claro, mas não está escrito aqui, tá, irmão? Eu estou falando aqui para ser mais claro. Então os discípulos perguntaram, Jesus falou assim, hein, que não é para contar para ninguém que eles viram Elias e Moisés, até ele ressurgir dentre os mortos, ser ressuscitado dentre os mortos. Mas os discípulos, ele interrogou Jesus, mas Senhor, os escribas disseram que é preciso que Elias venha primeiro. Quer dizer, para os escribas, para surgir a ressurreição, tem que surgir primeiro o profeta Elias. Essa era a doutrina dos escribas, a falsa igreja religiosa. Então os discípulos falou o que dizia os escribas, porque os escribas ainda não entendiam nada. Mas Deus, claro que Deus revelou aos verdadeiros escribas que se converteram a Deus. Aí Deus revela o mistério sobre que Elias já veio. Então veja, irmão. Mas os discípulos rogaram, por que dizes, Senhor, por que você... É assim, né, irmão? Senhor, mestre, por que o Senhor diz que será ressuscitado? Porque os escribas dizem que primeiro tem que Elias, o profeta Elias, vir. Tá, irmão? Eu estou dando aqui uma explicação para você entender melhor. Então eu disse, Senhor, mestre, por que dizem? É isso aí, irmão, é sobre a ressurreição, sabe? Porque Jesus disse que seria ressuscitado. Mas os discípulos achou estranho. Aí por isso que ele fez essa pergunta. Vamos adiantar aqui, irmão, só, versículo 11. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Irmão, é incrível. Essa revelação aqui, esse mistério, é incrível, irmão. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Aqui, irmão, foi com João Batista. Fizeram tudo com ele o que quiseram. Maltrataram João Batista e depois cortaram a cabeça dele. Aqui Jesus está falando de João Batista. Olha só, irmão. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, versículo 13. Então, os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João. Está aqui, irmão, a prova. Até os próprios discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Então os discípulos entenderam que o profeta Elias já veio, que era João Batista. Está aqui a prova, provando, irmão, por meio do Evangelho. Então o apóstolo Marcelino, feiticeiro, está contradizendo o próprio Jesus. A Bíblia diz, saia dela, povo meu. O povo brasileiro, muitos estão partindo para essa igreja do diabo. Porque, como eu já falei, irmão, como eu já não interrompa o meu Jesus. Não desfaça o que o meu Jesus falou para mim e para os discípulos. Olha só, irmão. Não entrarão no meu reino quem discórdia. Gálatas 6:11. Irmão, então está aqui. Se vocês não acreditarem no que eu acabei de falar aqui, que Jesus falou que Elias já veio, e vocês passarem a acreditar nesses pastores da teologia, que é Moisés e Elias que vão vir na grande tribulação, se vocês acreditarem no apóstolo Marcelino, vocês não entrarão no reino de Deus. Vocês não será tido como inocente, porque o sábio está revelando para vocês toda a revelação de que o profeta Elias já veio. E vamos, irmão, agora para outra, tem mais informação sobre o mistério de João, sobre o mistério do mensageiro, o profeta Elias. Tem mais informação que eu vou trazer para vocês, tá? Me acompanhem esse próximo vídeo, esse terceiro vídeo. Tem mais informação para revelar para vocês. Nós vamos partir agora para Lucas, o começo ali, a mais revelação. Então você preste bem atenção, irmão. Você preste bem atenção que em Mateus, em João, então, quando a Bíblia se repete a história de João, ali nós temos novidades, novas doutrinas, mais informações de que lá no outro versículo,
não foi revelado, não estava falando a revelação sobre mais coisas de João Batista. É assim, irmão. Deus trabalhou com suas palavras em forma de quebra-cabeça. Você tem que ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e juntar todo o mistério, toda a informação. Então é por isso que eu digo para vocês, nunca se isole nessa parte aqui, versículo, nunca se isole. Leia a Bíblia toda, anote tudo no caderno para você estar pronto para um bom combate. Para combater com os feiticeiros que estão disfarçados de apóstolo, que estão disfarçados de pastor dentro das igrejas. Já os anticristos já estão no mundo todo. Os anticristos já estão enganando a muitos dos escolhidos. Daniel diz que a verdade será... Daniel diz que a mentira prosperará. E já está acontecendo na terra. E a primeira mentira você já está vendo aí pelo apóstolo Marcelino. Ele é que já está com o espírito imundo. Deus diz que vai destruir os três espíritos imundos. Os espíritos virão da terra, os anticristos, os espíritos, e vai se apoderar de um profeta na terra, para enganar até o próprio escolhido. E esse profeta é o apóstolo Marcelino. Sacode. Eu já provei para vocês que ele está contradizendo o próprio Jesus. Saia dela, povo meu, em nome de Jesus. Cabe a vocês conhecer a verdade ou não. Cabe vocês acreditar na Bíblia ou não. Se não acreditar na Bíblia, a Bíblia já dá a condenação. A Bíblia diz que irão para o inferno. Quem não acreditar em tudo que o livro da lei diz, irão para o inferno. A Bíblia diz que já está condenado. Quem não acredita na palavra da Bíblia, já está condenado. Agora, se arrepender e acreditar na Bíblia, claro que será salvo se seguir até o fim. Todos aqueles que não acreditam na